Muito bem, começamos mais um encontro, e hoje um encontro super especial da Jornada da Empregabilidade, onde a gente vai continuar falando de marca pessoal. Ontem, no encontro de ontem, dia 23/7, falamos de marca pessoal, falamos algumas coisas, e hoje a gente continua falando, mas hoje quem vai falar não sou eu. Hoje nós temos a Fran e a Amanda, que vão falar aqui com vocês, vão trazer muitas dicas, vão sim falar de currículo, vão sim falar de LinkedIn, tá bom? Então, para ninguém ficar chorando. Hoje já teve gente chorando no grupo, sabe? Fizeram pergunta, aí eu falei assim, não vou responder não, depois vocês perguntam à noite. O pessoal, não, pergunta. Não, pergunta agora, tá bom? Mas vamos lá. Antes de eu passar a bola aqui para vocês, só uma informação super rápida. Ontem foi liberada a atividade do pitch, ok? Então, vocês já têm uma atividade que foi liberada ontem, que é para vocês fazerem um vídeo, né? Um pitch, a gente chama de pitch aqui, mas é um vídeo de apresentação que vocês devem fazer com 3 minutos, no máximo 3 minutos, né? O ideal é que vocês façam aí, talvez uns 2 minutinhos, mas de 2 a 3 minutos é o ideal, que vocês devem entregar até segunda-feira, ok? Então, quem perdeu, assiste a gravação, olha lá, quem ficou com dúvida, vê a gravação de novo, tem muita coisa que a gente conversou lá. Ok? Hoje vai ser liberada uma outra atividade que no final vai ser explicada, que a Sasha vai explicar para vocês, ok? E o dia de hoje é super mega especial, independente de quem está procurando ou não emprego, de quem está participando ou não de processo seletivo. Por quê? Vai falar sobre manter a estrutura do seu marketing pessoal, que a gente falou ontem também, né? Então, ontem a gente falou um pouquinho de construção de marca, de estruturação de marca pessoal, e falamos um pouco de marketing pessoal, de se vender, vender a sua imagem, se apresentar. E hoje vocês vão ter, assim, especialista falando sobre, tá, gente? Então, é para aproveitar muito, curtam, divirtam-se. Eu não vou conseguir ficar com vocês, como eu falei, eu vou acompanhar o pessoal que está iniciando aí o processo de inscrição da outra turma, mas aproveitem, ok? Vamos fazer uma coisa? Vamos tirar uma foto agora? Quem puder, abre câmera aí que a gente já faz uma foto agora, que aí eu participo da foto. Eu sou desses que eu gosto de participar da foto. Se caso depois vocês quiserem fazer outras fotos, vão fazer também. Vamos lá, muito bem, muito bem. Olha só quanta gente linda abrindo câmera, que coisa deliciosa. Amanda, tem que estar perfumado e com um sorriso inteligente, tá bom? Senão, não pode sair na foto, ok? Bora lá, gente. Dá um sorrisão aí pra gente aparecer na foto bem bonito. Bora lá. Muito bem, foto feita. Então, primeiro quero agradecer imensamente a Fran, porque eu deixo ela doida, gente, vocês não têm ideia. Eu deixo ela doidinha. Falou, Fran, e se a gente fizesse? Ela falou assim, Márcio, não dá. Dá, a gente vai conseguir. E sai. Né? Então, Fran, obrigado pelo apoio, obrigado pelo suporte, obrigado pela ajuda. Quero agradecer a Amanda. Amanda, obrigado por você conseguir aí conciliar a sua agenda, estar aqui com a gente. Então, agora é com vocês. Divirtam-se. Espero que seja maravilhoso. Sasha, obrigado pelo suporte. Beijo, gente. Fiquem bem. É com vocês. Amanda, Fran, fiquem à vontade. Boa noite, Márcio. Boa conversa lá com o pessoal da turma nova. E espero que sejam tão engajados quanto essa, né? Que essa tá sensacional. É isso aí. Muito bem. Com certeza. Tchau, tchau, gente. Tchau, Márcio. Obrigada. Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Acho que muitos de vocês já me viram. Eu sou a Fran, está escrita aí no meu nomezinho, Márcia Fran, porque eu e Márcia, uma outra mentora, dividimos as atividades aqui que são relacionadas aos voluntários. Mas eu sou a Fran. Alguns de vocês já me conhecem, que a gente já se falou em algumas outras oportunidades. Nós vamos falar muito hoje sobre comunicação e o quanto a comunicação constrói a marca pessoal de vocês, né, Amanda? A Amanda é especialista nessa área e ela vai começar falando sobre isso com vocês.
Depois a gente vai trazer um pouquinho de currículo e bastante coisa sobre LinkedIn, porque eu sei que muita gente está aí pegado com o tal do LinkedIn, né, gente? Está todo mundo curioso para falar disso, então vamos falar de LinkedIn, currículo, como essas duas coisas são totalmente conectadas, tá? Uma não pode estar diferente da outra, né? Então, a gente vai falar bastante disso. Eu vou compartilhar a tela aqui com as informações e aí a Amanda vai começar aí se apresentando e falando um pouquinho dela. Deixa eu abrir aqui a tela. Beleza, Fran. Eu vou me apresentando enquanto isso. Eu já vi Boa. que tem algumas mentoradas minhas aqui na live, estou muito feliz. Bem feliz de verdade. Boa noite, gente. Eu sou a Amanda. Eu sou especialista em comunicação e LinkedIn. Sou formada em marketing, sou pós-graduada em comunicação e mídias digitais. E é um prazer estar aqui hoje falando com vocês sobre essa parte de LinkedIn, de currículo, quando a Fran soltou a ideia lá. Muito obrigada, Patrícia. Quando a Fran perguntou se tinha alguém que falasse de LinkedIn, eu falei, opa, é minha área, eu consigo desenvolver bem o assunto. Quase que não consigo estar aqui hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. O universo conspirou para que desse tudo certo. Também deixei a Fran doidinha esses dias, mas tudo certo, tudo encaminhado. Então, gente, eu trabalho com comunicação já há mais de 5 anos e eu costumo falar para todo mundo que a comunicação é minha vida, assim, eu não sei o que seria da minha vida sem a comunicação. E eu digo que a comunicação ela é essencial para todo mundo, porque até no silêncio a gente se comunica, né? Então, isso se diz muito sobre a gente, né? E o que a gente vai ver hoje aqui? A gente vai falar sobre o poder da comunicação pessoal no dia a dia no ambiente de trabalho e como o LinkedIn é uma ferramenta poderosa na parte de comunicação profissional. E também vou falar para vocês como a inteligência artificial ajuda a gente hoje para construir um currículo bom e também como consolidar assim, um LinkedIn que fique bom também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre carreira e como essas duas coisas estão tão linkadas, porque às vezes a gente pensa que a gente está entregando currículo e não tem nada a ver a comunicação, porque eu não sou uma pessoa comunicativa, porque eu não vou trabalhar na área de comunicação. Mas, de alguma forma, você vai ter que se expressar, se comunicar. Então, isso é muito, muito, muito importante. Pode passar, Fran, por favor? Então, aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre comunicação pessoal e comunicação profissional, que tem uma diferença muito grande, apesar de não parecer, porque às vezes a gente pensa, mas eu sou assim, as pessoas têm que aprender a lidar comigo, e não, quando a gente está no ambiente corporativo, ele é totalmente diferente, assim, do nosso ambiente pessoal, e parece ser muito óbvio, mas o óbvio também, ele precisa ser dito. Pode passar para mim, por favor, Fran? Que quando a gente está falando de comunicação pessoal e empresarial, a comunicação pessoal, ela fala muito mais sobre a nossa comunicação no dia a dia, quando a gente está se comunicando com amigos, quando a gente está com os familiares e as pessoas mais próximas. Então, o que eu coloquei aí no textinho, que é nesse contexto, somos mais informais. Então, a gente usa uma linguagem mais espontânea e emocional ali para falar com essas pessoas. E a comunicação, ela é focada em conexões pessoais e afetivas. Então, aí você consegue expressar os seus sentimentos e opiniões sem tanta restrição e formalidade. Então, quando a gente está aqui num bate-papo, a gente consegue conversar de uma forma muito mais fluida. E quando a gente está num ambiente profissional, não. E, infelizmente, a gente tem que carregar essa diferença, porque faz todo sentido ali no âmbito profissional, porque, mas eu trato de igual para igual, não importa se é uma pessoa da limpeza, se é uma pessoa, um CEO, tá tudo bem, você está se comunicando, mas as formas que você se comunica na parte corporativa diz muito sobre você. Pode passar, por favor, Fran. E aí, quando eu falo de comunicação profissional para vocês, é o quê? É o que ocorre no ambiente de trabalho e interações voltadas para o mundo do negócio. Então, ela exige que você tenha uma formalidade, clareza e objetividade no que você está falando. Então, você tem que ser sempre muito mais claro do que se você estivesse conversando numa roda de amigos. E apesar de você ter colegas de trabalho que às vezes fica uma coisa mais informal ali, você tem que sempre lembrar que você está no limite do seu profissional. Você está ali num ambiente que você tem que
manter uma postura diferente. Então, a comunicação empresarial, ela precisa ser estratégica, ela precisa ser com foco em resultado, colaboração e respeito hierárquico. E, além disso, é importante manter aquela diplomacia, controlar o tom emocional e adaptar o contexto ao falar com um colega, gestor ou cliente, porque não dá para a gente trocar uma ideia igual a gente troca com o nosso melhor amigo com um colega de trabalho, porque ainda vai estar no ambiente profissional. Ah, Amanda, mas o que isso tem a ver lá na frente, se eu tiver que fazer meu currículo, se eu tiver que montar o meu LinkedIn, tem tudo a ver. É a forma que você vai se expressar no seu currículo, no seu LinkedIn, é o que vai transparecer como que você vai agir na empresa. Então, é mais essa parte. Pode passar também, Fran, por favor. Então, quando a gente fala dessa parte de comunicação pessoal e profissional, tem alguns desafios aí. Quais são os maiores desafios? São os maus entendidos, são as diferenças culturais, são a falta da escuta ativa, que não é praticada hoje no ambiente corporativo, e é o controle emocional, que a gente tem que ter uma inteligência emocional muito grande para lidar com tudo isso. E quais são as nossas oportunidades hoje, falando da gente entender a nossa comunicação pessoal e profissional? É o fortalecimento de relacionamentos, você consegue se relacionar muito melhor com vários setores diferentes do seu trabalho, é um ambiente de trabalho positivo, é desenvolvimento pessoal e profissional, porque você melhora a sua comunicação profissional, você faz um network melhor, você consegue lidar melhor com as pessoas e praticar a escutativa, que é tão importante, né? E isso tudo se torna o quê? Uma colaboração eficiente. Então, é tudo para ficar positivo, porque a gente sabe que a sobrecarga é muito grande. A gente passa mais tempo, às vezes, no trabalho do que na nossa casa. Então, quando a gente consegue juntar essas oportunidades, as coisas fluem melhor. Então, falando de superar os desafios, eu coloquei aqui para vocês que quando a gente consegue superar tudo aquilo que a gente tem de desafio, a gente tem clareza e assertividade, a gente tem sensibilidade cultural, a gente pratica a escuta ativa, que é muito, muito, muito importante a gente trabalhar sempre isso, e a gente tem gestão emocional, porque às vezes até no feedback que você vai ter, que você está ali se comunicando com o seu superior, com o seu gestor, às vezes ele fala de uma forma e você já vai levar aquilo para o coração. Então, quando você tem essa gestão emocional, você consegue entender que aquilo vai ser positivo para você alguma hora. Pode não ser da forma que ele fala, mas quando você já tem um emocional ali mais que você consegue controlar, você entende que é profissional e não é pessoal. E aí eu coloquei essa mensagem aqui embaixo para vocês, que ao enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da comunicação pessoal, você poderá criar interações mais produtivas, respeitosas e satisfatórias, tanto no ambiente profissional quanto no ambiente pessoal. Então, são só coisas boas para a gente agregar no nosso currículo. Pode passar também, Fran, por favor. E aí, como que a gente desenvolve essas habilidades da comunicação? Então, para melhorar isso no nosso dia a dia, tanto no pessoal quanto no profissional, a gente precisa adotar algumas práticas para promover o que eu falei anteriormente, que é clareza, empatia, o respeito, a escutativa. Então, é começar a ouvir atentamente o que o outro está falando. Então, focar na conversa, não ficar ali. Às vezes você está conversando com a pessoa, você está ali no celular, você fica assim, ó, aham. Isso não é legal. Uma é que você não vai conseguir prestar atenção realmente no que a pessoa tá falando. Outra que a pessoa vai sentir o quê? Eu tô falando com a parede, porque ninguém tá me ouvindo, ninguém tá prestando atenção. Então, assim, é confirmar a compreensão, não interromper a pessoa. E às vezes tem aquele jeitinho, sabe, de você falar com a pessoa. Você não precisa, tipo, tá bom. Não. Não, compreendo o que você tá falando, mas pode ser que a gente possa fazer de uma outra forma. Sempre tem esse jeitinho, não falar, não quero fazer do jeito que você está falando, porque eu acho que não vai dar certo. Não, olha, eu compreendo a sua ideia, a sua sugestão, mas eu acredito que se a gente for por essa linha aqui, a gente consegue fazer melhor. Você não vai estar desacreditando a pessoa na ideia que ela teve, e você vai conseguir ser mais claro e objetivo. E também fornecendo feedback construtivo. Então, você ser específico, usar a regra do elogio mais sugestão, que foi o que eu acabei de falar de,
Ah, compreendo, mas eu posso sugerir mais essa coisinha aqui para a gente poder fazer ou pensar juntos, então, e manter aquele tom de respeito, né? Nunca ser muito agressivo na forma de falar, porque às vezes a gente nem percebe, é nosso natural ser uma pessoa mais, eu sou baixo e pronto, falou comigo, eu já estou respondendo assim. É pensar um pouquinho antes de falar para manter ali o nível da conversa e pensar no que a gente quer também para nossa comunicação. Pode passar para a próxima, por favor, ô Fran. Volta um. E acho que mais um. Isso. Então, o próximo. Isso aí, obrigada. Então, além disso, é manter a cabeça aberta e receptiva para você ser empático, evitar os julgamentos precipitados, estar aberto a novas ideias e desenvolver a sua inteligência emocional, que é a autoconsciência e o autocontrole, que eles têm que andar juntos. A gente sabe que é difícil, que às vezes você já pegou um metrô tão cheio para ir trabalhar, que você chega lá, a inteligência emocional já foi, ó, longe. Mas você tem que manter isso para você ser um bom profissional hoje, uma das maiores qualidades. Às vezes, não, eu é, tenho tantas qualidades profissionais, mas às vezes você não tem uma qualidade que seja de ouvir o outro, de entender essas questões que você tem. Eu vi aqui que alguém colocou, mas apareceu tão rapidinho que eu não consegui ler, que falou que tem um tom autoritário. Oi, Amanda, eu vou anotando algumas coisas aqui, e aí a gente, quando fechar um pouquinho essa fala, né, sobre essas dicas, a gente comenta um pouquinho essas respostas para eles, né? Acho que vai ser bom, tá? Então tá bom. Ah, então, Obrigada, Fran, que acho que é melhor não, que depois a gente vai falando todo mundo isso junto. aí, isso aí. Então, e pode passar que tem mais, que eu coloquei mais coisinhas também. Aí eu coloquei que adapte-se ao interlocutor. Então, é reconhecer o estilo de comunicação do outro, é flexibilidade em diferentes contextos, é praticar também a comunicação não verbal, porque às vezes o seu olhar fala alguma coisa, o seu rosto fala alguma coisa, sua expressão ela tá falando. Então, sempre tá sincronizado ali a comunicação verbal e a não verbal, porque às vezes você fala, não, claro, mas aí você já revirou o olho, você já fez uma cara mais fechada, porque a gente sabe que tem gente que é muito expressivo, né? Não consegue nem às vezes controlar. Mas sempre que possível a gente andar alinhado com essas nossas comunicações e sempre estar muito atento ao nosso corpo, porque o nosso corpo também comunica bastante. E também desenvolver a habilidade de fazer perguntas. Então, perguntas abertas, evitar perguntas agressivas, aquelas perguntas passivo-agressivas que você já está perguntando num tom irônico, você já está perguntando numa questão que você não quer nenhuma resposta, você já sabe a resposta, mas você já está perguntando, cutucando. Então, no ambiente profissional, isso infelizmente, é muito comum de acontecer. Então, quanto mais a gente praticar essa habilidade de saber fazer as perguntas, isso vai ser melhor para a gente. E a outra pessoa ela vai já se sentir um pouco mais constrangida de ir tão agressivo para te perguntar, porque você já está mantendo um tom ali muito tranquilo. Então, quando você consegue fazer isso, essas práticas que eu coloquei aqui de comunicação, elas podem transformar a maneira como você interage com os outros, criando um ambiente mais colaborativo, empático e produtivo. Então, quando a gente consegue juntar essas pequenas dicasinhas assim para adotar no nosso dia a dia, a gente melhora como profissional. E aí a gente não tem que pensar em como o outro vai reagir, a gente tem que pensar em como a gente se mostra para o outro. Que é o mais importante. Não interessa se você vai ser super educado com a pessoa e a pessoa vai vir com 10 pedras na mão. Tá tudo bem. Você manteve o seu nível e a sua forma de ser inteligente emocionalmente para essa conversa. Basicamente, nessa parte de desenvolver a habilidade de comunicação, é mais isso. E aí eu deixei uma reflexão aqui do Philip Kotler, que é um dos grandes gênios do marketing, né? Então, quando eu falo quem faz marketing já leu o marketing 3.0, 5.0, já está no 6.0, porque o Felipe não para de fazer os livros e cada dia tem mais atualizações. Então, ele fala que a comunicação eficaz é uma das chaves para o sucesso em marketing, pois envolve a troca de informações e a construção de relacionamentos
com os consumidores e os stakeholders. Eu coloquei isso aqui, mas para quem não é da área para entender, os nossos stakeholders são pessoas que a gente atinge no nosso comércio. Então, são os governantes, são os clientes, são os empresários, são o nosso público-alvo. Tem várias vertentes ali. Então, a forma com que você conversa é a forma que o seu público vai te ver, independente se é o seu público, sua empresa vai te olhar, o seu público, as pessoas à sua volta vão te ver. Então, você sempre tem que pensar que você, além de ser uma pessoa física, você também é uma pessoa jurídica quando você está no mercado de trabalho. Então, você está sendo analisado o tempo todo. E principalmente da forma que você se comunica. E eu vi que colocaram que o ambiente de trabalho é muito tóxico. Sim, e é por isso que essas pequenas mudanças que a gente vai fazer no nosso dia a dia, de poder conversar e conseguir se auto-alinhar nessa parte de comunicação, já faz diferença, porque pode ser muito tóxico, mas se você conseguir se impor de uma forma muito racional e muito formal, essas coisas vão caindo um pouquinho por terra, porque não tem o que debater com você se você não é uma pessoa reativa. Então, basicamente é isso. Pode passar o próximo, Fran, por favor? Amanda, acho que antes da gente entrar aí, a É. gente poderia voltar um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre as dúvidas deles, né? Então, teve alguém que comentou, olha, eu tenho um tom bastante autoritário na minha fala, né? Tem como mudar isso, né? Olha, é difícil porque isso vem da gente durante muito tempo, né? Isso, eu falo que a gente tem que pensar que a gente vai lidar no dia a dia do trabalho com pessoas que elas foram criadas de uma forma mais autoritária, às vezes foram criadas. Eu já falo fino demais, muito bom, que a gente vai vendo a mesclagem, assim, das coisas. E quando a gente já tem isso de criação, que às vezes a gente é criado com uma base mais rígida, a gente carrega isso para a nossa fase adulta. E o que a gente pode fazer é tentar melhorar um pouquinho mais todos os dias. Percebeu que está sendo muito autoritário na fala e às vezes não é nem intencional. O seu jeito de falar, é se olhar e falar, tá, vou tentar ser um pouco mais leve na minha forma de falar. Meu problema é ser questionador. Eu acho que, né, a gente pode trazer um exemplo, assim, nos slides que a Amanda trouxe para a gente, tem algumas dicas ali, se vocês pararem para pensar, né, por mais que meu tom seja um tom autoritário, né, então, quando ela fala aqui, olha, desenvolva a habilidade de fazer perguntas abertas, se você já se reconhece com esse tom autoritário, se as pessoas já te dão esse feedback, né, então, pode perguntar para alguém que seja próximo de você, como você responderia isso que eu respondi agora assim, né? Praticar. Eu acho que só vai, se você já tem a consciência, já é um passo importantíssimo para essa Melhora. melhora, exato. E o segundo passo é praticar, né? Então pergunta como a pessoa responderia. Me ajuda a elaborar isso, porque quando você falar de novo, talvez não exatamente daquele mesmo assunto, mas você vai lembrar disso que vocês conversaram e vai tentar reformular a sua resposta, né? Então, eu acho que isso é uma forma de a gente tentar praticar um pouquinho essa mudança. E uma outra pessoa falou, olha, eu tenho dificuldade de modular o tom da voz. E eu vou falar assim que eu me reconheço um pouco, porque às vezes eu me empolgo e eu fico expansiva, né? Então, modular o tom da voz. Tem muito a ver com o que a Amanda falou, né? Uma coisa é quando a gente está no ambiente pessoal, e aí você está mais tranquilo, está mais livre, né? E quando você está no ambiente de trabalho, lembrar que ali é o ambiente de trabalho, e aí você começa a modular isso e você começa a treinar, tá, gente? E treinando, funciona, tá? Você começa a... Não, aqui não é para eu falar tão informal, né? Alguém falou, também tem esse problema, eu percebo às vezes que aumenta o tom da voz. A Renata falou isso, que às vezes vai aumentando. Uma outra coisa que é importante, gente, é a gente entender se a gente está ouvindo bem, porque às vezes a gente está aumentando o tom da voz porque a gente não está ouvindo bem, está achando que as pessoas também não estão nos ouvindo bem. Então, esse modular tem um pouco disso, né, Amanda? Exatamente, eu falo até nas nossas relações pessoais também, porque às vezes eu vou dar um exemplo aqui, eu tô conversando com meu namorado. A gente tá conversando, daqui a pouco
eu falo desnecessariamente de uma forma mais assim, aí eu mesmo percebo, eu falo, poxa, desculpa aí, eu me alterei sem motivo, mas é porque às vezes na empolgação do que a gente está conversando, a gente acaba se passando um pouco, né? Mas é sempre ter esse olhar também de se autocriticar também, que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente só espera a crítica do outro, né? A gente se critica de menos, assim. Eu falo que eu tento ser um pouco crítica comigo, porque se me deixar, eu vou que vou, e às vezes não percebo, e nisso a gente acaba até magoando algumas pessoas, e principalmente no meio de trabalho, que você tá lidando com gente que tem traumas de tudo quanto é jeito. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu tenho muitos traumas e eu tenho que tomar cuidado que dependendo da forma que alguém fala comigo, me dá algum gatilho, e a gente tem que pensar que do mesmo jeito que a gente tem gatilhos, as outras pessoas também têm gatilhos. Então, às vezes você fala com uma forma mais grossa com uma pessoa que vende, sei lá, tem alguns traumas, alguns gatilhos, e aquilo para ela vai ser a maior ofensa do mundo, e já vai estremecer alguma relação ali. E pensa que isso no ambiente no profissional acontece demais. Que você está lidando com gente de tudo quanto é jeito, principalmente quem está no mercado, assim, que trabalha com gente do Brasil todo. Você nunca sabe como que aquela pessoa foi criada, o que aconteceu, e eu sempre bato no pão da criação, porque eu, Amanda, cresci com a minha mãe gritando muito. Ai, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem não sei o quê. Então, quando eu tenho que lidar com as pessoas que começam a me colocar um pouco mais de pressão, começam a gritar mais e querer as coisas para ontem, isso me dá um negócio que eu falo, gente, calma, passei a minha vida toda com alguém gritando no meu ouvido para eu chegar aqui na minha fase adulta e ter alguém gritando que é que eu faça alguma coisa. Então, aí a gente volta lá para a inteligência emocional, da gente entender que isso, a pessoa não tem nada a ver com o que a gente passou na nossa vida e entender a posição de cada um nesse determinado momento. Então, é pensar, ó, ela tá gritando comigo, mas não tem nada a ver com o que eu passei lá atrás, é um gatilho meu que eu vou ter que lidar, a pessoa não tem que lidar com nada, e eu só vou falar, fulano, você pode falar comigo de uma forma mais tranquila, mais calma? E aí a pessoa, ela tem que também se colocar na posição de entender o que você está pedindo, porque se você não comunicar também como você se sente nessa conversa, ninguém vai saber como que é também, as pessoas vão continuar falando. Então, acho que é bom a gente se ouvir também e se fazer essa autocrítica, e quando a gente perceber que alguém falou de uma forma mais ríspida ou de uma forma que a gente não gosta, que nos desperte alguma coisa, a gente conseguir comunicar para essa pessoa de uma forma também tranquila, de falar, ó, não gostei da forma que você falou comigo, então prefiro que a gente converse sempre num tom mais ameno, pode ser? Vamos tentar? E nunca com aquele, desculpa, com aquele olharzinho de deboche, nem com aquela fala mais debochada, porque a gente sabe o que acontece. E ambiente corporativo é o que falaram, é tóxico. Então, quando você às vezes até acaba comunicando, vem uma piadinha ou nada, e a gente tem que focar e falar, não, estou E se aqui. você alimentar, né, Amanda, Piora, esse não dá para ficar comportamento, alimentando. é muito pior. E aí, Bem quem ruim. não cresce é você. Porque se a pessoa é assim, está assim, e ela não quer fazer diferente, ela não vai crescer. Mas se você quer crescer, então você tem que cuidar de você. Lembra, o que a gente propõe aqui no Bold é trazer para vocês informações, conteúdos, para que vocês se desenvolvam e vocês sejam 1% melhor a cada dia. Então, cada pequena dica que a gente está trazendo aqui, se a gente passar a observar e praticar um pouquinho, ela vai te ajudar nesse caminho. A pessoa que não quer vai ficar lá onde ela está. Exatamente. Né? Eu vou abrir a fila porque tenho duas perguntas aqui. Tá bom, Guilherme pode. levantou a mão, você quer falar, Guilherme? Consegue me ouvir? Boa noite. Sim, Sim, boa conseguimos. noite. Vocês estavam falando de falar com tom autoritário e eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo. Não era de ambiente corporativo, eu não trabalhei nessa parte, mas foi justamente o contrário, de não ter um tom autoritário e por isso talvez não conseguisse expressar. Eu estava com muitas demandas assim no meu antigo estágio e eu não estava conseguindo lidar com aquilo e eu precisava que o meu chefe me desse uma ordem de prioridade, porque eu estava me sentindo muito perdido naquilo. E por conta de eu não ter esse tom autoritário quando eu vou falar com as pessoas, eu senti que eu não consegui me posicionar direito, entende? Eu não fui tão agressivo, mas também
talvez um pouco suave, assim, não consegui me expressar direito. Vocês têm alguma dica, alguma coisa para falar sobre isso? Oi, Guilherme, você era estagiário, né? Isso, era assim. O que é muito comum também nas empresas, quando tem estagiários, é sobrecarregar o estagiário e não dar um suporte ali para eles. Não estou falando que são em todas as empresas, mas na grande maioria. E aí, meio que você que tem que fazer o seu senso de prioridade, né? Vai chegando demanda, 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 e ninguém consegue te falar o que precisa ser prioritário. Então, a dica que eu te dou é a mesma que eu uso, mesmo não sendo estagiária. Quando começa a chegar demanda, 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 eu simplesmente pergunta sobre prazo. Prazo. Ah, mas é que, tá, ó, você tá me pedindo isso aqui, para quando que é? Ah, eu preciso que você me entregue até amanhã de manhã. Tá bom, então esse aqui é até amanhã de manhã. Quando a outra pessoa te pede alguma outra coisa, qual que é o. Sempre pergunta, qual que é o prazo que eu preciso te entregar? E não é falar, independente se você falar mais fino, mais grosso, é você se impor e mostrar que você tá entendendo o que tá acontecendo, tá? Essa demanda aqui você precisa me entregar até amanhã à tarde. Então, beleza. Então, das duas demandas que eu tenho, uma é para de manhã, outra é para tarde. Então, eu já sei que eu preciso terminar a de manhã primeiro e depois eu finalizo a que eu tenho que entregar à tarde. E assim, você consegue criar sua própria linha de prioridades, porque nem sempre o seu superior vai parar para te falar, ah, mas isso aqui você precisa terminar primeiro, ah, isso aqui você precisa terminar depois. Então, trate as prioridades e se imponha como se você estivesse numa fila como se você trabalhasse no SUS. Eu falei isso para as minhas mentoradas quando a gente estava fazendo a mentoria, que eu falei assim, gente, quem me ensinou isso foi um médico. Ele falou assim: faça como se fosse uma fila do SUS. Tem uma pulseirinha verde, uma pulseirinha vermelha e uma pulseirinha amarela. E aí, o que for urgente, eu preciso aqui para ontem, então isso aqui tá na minha urgência agora. E vai na ordem do que estão te pedindo, e você também vai vendo o que é mais fácil de ser resolvido ou não, com ordem das prioridades. Então, é sempre se impor de perguntar sobre os prazos, porque às vezes vai chegando demanda, a gente vai aceitando e não pergunta para quando que é, qual é a urgência disso, que a pessoa que está te pedindo, ela vai falar que é urgente, mas ela vai te falar para quando que é para mandar. Então, ao invés de você ficar só muito acumulado com um monte de coisa, você vai você mesmo fazendo a sua listinha de prioridades. E não, o que não dá é para você ficar esperando que um superior vai te passar, porque infelizmente o mercado ele é isso, ele te engole e aí eles acham que você tem que se virar, né? A gente sabe que não é muito Muitas assim, coisas, mas né? são muitas coisas. E aí você acaba até se desenvolvendo melhor, que você consegue se organizar e não se atrapalha. Então, Exato. acredito que seja isso. Bia, Oi, olá, boa noite. Boa noite. Então, vamos lá. Eu sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, e é interessante eu dizer sobre isso porque sempre fui elogiada na minha comunicação verbal e não verbal também. Mas, de uns tempos para cá, isso está sendo meio colocado em posto onde eu trabalho, e ontem, desculpa, perdão o que eu vou dizer, mas eu ganhei uma comida de rabo ontem, eu e uma outra pessoa, perdão, que essa menina, ela meio que puxa o saco da chefe. Então, eu sempre enxerguei a minha chefe como uma pessoa, infelizmente, e eu não sei se eu transpareço isso, que ela é incompetente para algumas coisas, principalmente para o organizacional. A gente que é de comunicação entende um pouco como é que funciona a distribuição organizacional da empresa. Então, nesta conversa, esta pessoa é a vítima porque passou por muitos problemas na vida e eu tenho que aprender a me comunicar com ela. E essa pessoa tem que aprender a verbalizar o que ela pensa, assim. Tipo, eu tenho que tomar cuidado, a minha tratativa. O que eu estou querendo perguntar? Como lidar com o chefe? Inclusive, isso está me fazendo ir atrás de uma pós em recursos humanos, porque eu quero ou organizar. Aí eu queria uma dica também, se eu vou para recursos humanos ou para o organizacional comercial. Tá. Então, eu ando agitada assim por conta de problemas da empresa. E eu quero saber, primeira pergunta, vamos lá. Primeira pergunta, como eu consigo lidar no ambiente profissional com uma pessoa que lidera mais para pessoas de grupo fechado dela? Primeira pergunta.
Segunda pergunta. Isso está me trazendo muita ansiedade, e eu estou vendo como foi na minha mentoria, que eu tenho um pouquinho viés de liderança. Queria pensar muito em organizacional da empresa, então eu queria saber se após de recursos humanos ou em retenção de pessoas é interessante para a minha formação de publicidade. Eu queria reter pessoas em bem-estar dentro do trabalho. Nossa, a Bia abriu aqui um leque gigante, né? Abriu, eu ia falar para ela, vamos se abraçar, porque em comunicação é todo mundo assim, tá? Você não é a única que vê a gestão ali que ganha 300% às vezes acima de você e não sabe abrir um PDF, gente. Acontece muito, muito. Desculpa o desabafo, Fran, Não, mas tá tranquilo. É que eu acho assim, ó, tem bastante questões. Muitas envolvem comunicação de fato. Você é da área de comunicação, né? Mas, e aí você contextualizou bem a situação, assim. Talvez a questão seja como aquela pessoa que é o outro, né? É de comunicação também, a minha Pois colega de trabalho. Então, assim, Bia, eu acho que, sim, sempre é interessante, sempre é legal, gestão de pessoas sempre é bacana, porque eu acho que se isso faz parte do seu objetivo, reter pessoas, desenvolver talentos, se faz parte do que você quer buscar para você, ela pode fazer sentido, sim, para o seu caminho, né? Como lidar com a pessoa, talvez tenha um pouco... E aí, assim, não tem o que a gente complementar com relação à comunicação, né, Amanda? Eu acho que a Amanda trouxe as dicas, você é da área, você sabe bem, mas tem muito a ver com você conhecer perfil da pessoa. É um pouco mais num viés da psicologia, talvez até, do que o da comunicação de fato, né? Sim, eu faço Eu acho que terapia. E eu estou fazendo terapia para ela, porque toda sessão eu falo dela e tá problemas quase... de como lidar com aquela situação específica, né? Mas assim, olha, vou te dizer que muitos ex-colegas e muitas situações em que eu vivi e tudo, é isso, assim, não é uma exclusividade, tá? A gente pensar que a gente tem essas questões. Então, eu acho que tem um olhar muito, muito interessante aí, que a Amanda até trouxe lá no slide, que é identificar a forma de comunicação do seu interlocutor. Aí a gente, como mentor, às vezes traz exemplos, né? Que é uma coisa que sempre, quando eu faço lá o onboarding dos novos mentores, eu falo, os nossos alunos sempre procuram nos mentores, na gente, algum exemplo. Eu vivi uma situação de comunicação com uma pessoa que era assim, na verdade, ele era um par, eu fui para uma empresa nova, eu fui para essa empresa para ser par desta pessoa, e essa pessoa estava lá há sei lá, 40 anos na empresa, ele ia se aposentar e eu iria substituí-la, só que era de uma área que eu não conhecia nada, eu estava indo para lá porque meu background do que eu conhecia de organização, controle, indicador, etc., processos que essa empresa não tinha, era avaliado. Só que, gente, começou a ficar uma coisa impraticável no dia a dia a comunicação. Assim, eu falava que eu apanhava todo dia, né? eu estou apanhando. Então, o que eu fiz? Eu entendi o perfil dessa pessoa, sentei com outro colega e falei, me ajuda aqui a pensar um pouco, porque às vezes a gente sozinho não consegue, né? Eu falei, olha, preciso conseguir me comunicar com tal pessoa. Me ajuda a pensar um pouquinho. E no fim das contas, qual que foi a conclusão que eu cheguei? Eu precisava mudar a forma de abordar o assunto com ele. E era assim, era uma pessoa que sabia muito daquele assunto, sabia muito do core business da empresa, né? Vamos dizer assim, da alma do negócio da empresa. Então, eu comecei a falar, cheguei nessa pessoa e falei assim, fulano, você é meu professor, cara, eu não sei nada desse assunto. Como é que eu faço para resolver isso aqui, ó, operação? Me dá uma dica. Então, eu comecei a trazê-lo para o meu lado no momento em que eu dizia verbalmente para ele, você é o meu professor aqui, eu não sei nada deste assunto, eu sabia de um monte de outros. E daí eu não precisava falar para ele que eu sabia daqueles assuntos. Sim, dando a devida importância, né, para se sentir menos coado. Então, talvez, Bia, assim, para a gente resumir um pouquinho, poder ir para os outros assuntos com a galera, né, seja identificar um pouco o perfil da pessoa, no que ela se sente tocada, vamos dizer assim, e valorizada,
E aí você pegar um pouquinho desse viés da comunicação e abordar ele primeiro, e aí isso vale para todo mundo, né, gente? Quem está com alguma dificuldade, com alguma pessoa de comunicação aí, você traz esse viés positivo primeiro, né? Olha, você conhece muito mais do que eu disse, você é meu professor aqui. Vamos falar dessa situação aqui? O que você faria? E aí você fala, mas eu acho que a gente poderia, e aí você começa a trazer, né? Lá no elogio e sugestão, né, Amanda, que estava no slide, lá no início da conversa, aí a gente começa a conseguir introduzir um pouquinho daquilo que a gente pensa. Porque senão a comunicação... Gente, é assim, olha, juro para vocês, era de chorar. Tinha dias que eu falava, não volto amanhã. Então, achar um ponto de rapport, que a gente chama, né? Achar um ponto em comum, achar um ponto que a pessoa... Exato, e é um elogio sincero. E ele realmente era o meu professor naquele assunto. E depois disso a gente virou melhores amigos, tá, gente? E ó, eu vou te falar que acontece a mesma coisa comigo, Fran. Exatamente. Eu trabalho em dupla também. E assim, a pessoa que eu trabalho com dupla, ela é muito boa em algumas coisas, só que outras, assim, é difícil de lidar e são coisas que às vezes eu dependo. Só que como a pessoa também, às vezes tem muitos problemas, eu também já tomei essa encarcada também, Bia, de falar, ó, você tem que pensar que fulano tem vários problemas. Só que assim, a gente também tem os nossos problemas. E não dá para a gente fazer da terapia, que a gente já tem tantos outros problemas, ser sobre uma pessoa em si. Então, eu comecei a fazer praticamente o que a Fran fez. Eu comecei a chamar essa pessoa e falar, olha, é legal isso aqui que você fez, mas será que a gente pode melhorar? Porque eu passo o dia limpando as coisas que acontecem, sabe? E eu falei, eu vou ficar louca, se eu ficar sempre alimentando isso, eu não vou conseguir construir uma boa relação. Eu já tenho que lidar com a pessoa todos os dias aqui, então eu tenho que transformar isso numa coisa mais saudável possível. E ainda tenho que lidar que essa pessoa é uma pessoa que ela vai puxar o saco, ela vai aplaudir, ela vai dar a vida por aquilo ali. E eu já sou um perfil totalmente diferente. Eu acho assim que, logicamente, né, o emprego ele é importante para mim, só que eu não faço daquilo a minha vida, porque eu tenho uma vida fora disso. E se a pessoa quer fazer daquilo a vida dela e ela quer, tá bom, é o perfil dela. Então o que eu faço? Nossa, eu bato palmas às vezes para maluco. Eu falo, nossa, muito bom, muito legal, sabendo que eu vou ter que arrumar as coisas depois. Mas isso me fez trabalhar melhor, porque eu me estresso menos, porque a gente sabe, não tem como às vezes você separar, né? Então, o que for alimentar coisas negativas pra gente, meu, dispensa, Esse é o só, controle emocional, né, Amanda? então tá bom. Igual, às vezes eu olho lá e falo, ai, tá bom, tá lá de novo lá. Ai, vai, não, tá bom. Ai, às vezes quer até fazer as coisas e fala, não, tá bom, vai, faz. Eu sei que depois eu vou ter que refazer algumas coisas, mas, meu, eu só deixo fluir, sabe? Porque não vale mais o meu emocional pra isso. Então, assim, sugestão, Bia. Ah, é? Então tá bom, linda, faça, que legal, parabéns. E flui, porque você sabe do profissional que você é também. Eu acho que a gente tem que reconhecer também o profissional que a gente é, e não dá pra gente transformar as nossas questões na questão do outro. Então, só mantenha o respeito, né? Manter o respeito, eu acho que é o mais importante para ambos os lados. Sim, Sim, verdade. comunicação é muito difícil porque é um ambiente muito competitivo. É muito complicado. Exatamente. Vamos seguir, Fran. Vamos falar de LinkedIn, gente? Todo mundo quer saber, tá bom, como é que eu faço um LinkedIn que comunica tudo, né? Que é um LinkedIn bafo, não é isso que todo mundo quer saber agora? Então, a gente vai começar a falar do LinkedIn e parem para pensar assim, olha, eu tinha preparado um material falando um pouco sobre currículo. Eu vou depois, a gente vai abordar isso, eu vou mandar esse material depois para vocês, a Sasha divulga, né, um resuminho que eu fiz, mas na verdade que o LinkedIn, ele é o seu currículo. Se eu puder resumir o que eu ia mostrar aqui no slide para vocês, é assim, ó, o LinkedIn tem que retratar tudo o que estiver no seu currículo. Ele não pode ser diferente, ele não pode contar outra história, ele não pode falar de outras qualificações, de outras coisas que você fez e entregou. Então, eles são essencialmente iguais, né? A gente não vai poder olhar o perfil de LinkedIn agora, tá, gente? Mas a gente vai falar bastante aqui sobre, e depois, nas mentorias, a gente trata, talvez, de algumas coisas, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela de novo, tá, Amanda? E aí, a gente entra no assunto LinkedIn, tá, gente? Assunto polêmico. Assunto bom, todo mundo quer saber. Então, vamos lá.
Bom, gente, primeiro de tudo que eu quero falar é que o LinkedIn não é um bicho de sete cabeças, ele não é difícil de mexer, por mais que pareça, tá? Ele parece ser muito complicado, mas assim, eu sempre falo para todo mundo, você nasceu sabendo mexer no Instagram? Não. Só que hoje você sabe postar um stories, você sabe postar uma foto no feed, sabe fazer reels. Então, o LinkedIn não é muito diferente disso. Inclusive o feed, é porque tem muito texto, então as pessoas acham que é mais complicado. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns dados, tá? Para comprovar que o LinkedIn é bom, e eu sou a fã número 1 do LinkedIn. Então, é uma ferramenta poderosa de comunicação profissional, ó. O LinkedIn é uma ferramenta essencial tanto para profissionais quanto para empresas, mas hoje a gente vai focar aqui para profissionais. É a maior rede social voltada exclusivamente para o mundo dos negócios. Então, atualmente no Brasil, a gente tem. O Brasil conta com 75 milhões de usuários no LinkedIn, representando mais de 60% da força de trabalho nacional. O crescimento é especialmente impulsionado pela geração Z, que saltou de 2,5% em 2010 para 40% em 2024. Já deve ter aumentado esse número, que eu não consegui atualizar para vocês a apresentação, mas com certeza aumentou esse número de 40%. A geração Z está no LinkedIn. E para entender um pouco sobre as gerações, a gente tem os baby boomers, que são os nascidos entre 1945 e 1960. A gente tem a geração Y, que é nascido entre 1980 e 2000. Eu pulei a geração X, né? Ah, não. Tem a X, que é entre 1960 e 1980. Aí tem a Y. Aí a gente tem a Z, que é entre 2000 e 2010. Aí a gente tem a Alfa a partir de 2010. Isso aí, você Então, tinha pulado da minha geração, Amanda. É isso aí. desculpa, perdão. Então, é mais ou menos isso. Quando a gente trabalha com comunicação e marketing, principalmente, a gente tem que muito avaliar quais são as gerações que a gente vai conversar. Então, pode passar, por favor, Fran. Eu trouxe aqui outra informação para vocês, muito importante, para vocês entenderem por que que é tão bom a gente ter um LinkedIn hoje, e ele é essencial. Que são, os dados revelam que 65% dos usuários utilizam o LinkedIn para se candidatar a empregos, e quase 50 milhões acessam a plataforma semanalmente para buscar oportunidade e manter conexões. E, além disso, as pesquisas relacionadas a emprego no LinkedIn atingem 13,4 milhões mensalmente, mostrando um aumento constante ao longo dos anos. E a plataforma também é vista como a mais credível para marketing de conteúdo, com 98% dos profissionais de marketing utilizando para geração de leads, que são para fazer negócios, né? São clientes. E essas estatísticas evidenciam que o LinkedIn não apenas está crescendo em números de usuário, mas também em relevância e eficácia como ferramenta para conexões profissionais e oportunidades de carreira. Se eu falar para vocês que os meus 2 últimos empregos eu consegui pelo LinkedIn, e não foi me candidatando, foi porque as empresas me acharam no LinkedIn, vocês acreditam? Um perfil que na época eu tinha, assim, que eu mexia mais só para fazer curtida e recompartilhar algumas coisas. Então, é importância, porque quando você tem um LinkedIn bem estruturado, as empresas vão achar vocês. E isso é muito importante. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente monta um LinkedIn para ser. Ó, Vanessa, os recrutadores vêm até mim, exatamente isso. Então, quando você tem um LinkedIn bem estruturado, você tem visibilidade e reputação profissional, é a sua marca pessoal, e você vira autoridade no mercado. Você tem network e conexões estratégicas, que é uma ampla rede de contatos, mais networking qualificado, porque às vezes o seu sonho é entrar, sei lá, para trabalhar na ReHap. Você começa a ver o que a ReHap posta, você começa a ver as vagas que tem lá na ReHap, e aí você começa a ver quem são as pessoas que trabalham lá, e você vai adicionando, você vai criando conexão, e aí são conexões qualificadas porque você espera do seu trabalho.
da sua carreira. Então, você começa também a seguir pessoas influentes na área e você começa a se desenvolver melhor. E aí você tem oportunidade de carreira no LinkedIn, tem uma plataforma de recrutamento e tem um alcance global. Então, lá, as empresas hoje, às vezes, só colocam vaga lá. A gente sabe que tem vaga em algumas outras plataformas que, quando você está no LinkedIn, te jogam para outras, né? Mas, na teoria, tem bastante no LinkedIn. Pode passar, Fran. No LinkedIn também, a gente tem cursos e certificações. Algumas são gratuitas e tem uma ou outra que é gratuita, que você pode pesquisar e todos nós, Renata. Mas, enfim, dos conteúdos aqui do LinkedIn, tem alguns cursos e certificações que quando você faz, já fica no teu perfil que você é qualificado. Então, quando uma vaga lá pede uma qualificação específica, que você tem essa certificação pelo LinkedIn, você já sai na frente. Pode passar também, Fran. E aí você consegue acompanhar as tendências de mercado, monitoramento de tendências, grupos e comunidades. Então, aí você acaba tendo uns insights melhor sobre a sua área, sobre o curso que você quer fazer, sobre o que você quer melhorar na sua carreira. Então, eu passo metade do meu dia lá no LinkedIn analisando as coisas. Lógico que a gente tem o famoso LinkedIn, que são aqueles textos, glamorizando tudo. E a gente sabe que não é assim. Então, quando você segue os profissionais que estão ali falando da realidade do dia, pode ter certeza que sua carreira avança. Pode passar também, Fran, esse, por favor. E aqui, pode voltar. Ah, não, é isso mesmo, é isso aí. Então, aqui, dicas para a gente otimizar o perfil do LinkedIn. E aqui, não está escrito, mas eu vou falar para vocês sobre o uso da inteligência artificial. A gente usa para tanta coisa hoje em dia que a gente acaba esquecendo que ela pode ser uma ferramenta muito importante e muito valiosa para a gente construir o nosso perfil profissional. Por quê? Às vezes você não sabe como colocar no seu currículo, às vezes você não sabe, mas eu trabalhei, sei lá, de assistente administrativo e eu fazia contas a pagar e a receber, tá, mas como que eu coloco isso no currículo? O chat, ele pode te ajudar. Tô falando que o chat vai montar um currículo para você. Não, mas você consegue fazer alguns prompts lá de comando para ele, para você conseguir deixar uma linguagem mais usual e que passe pelas ferramentas de IA das empresas também, porque muitas vezes o seu currículo ele vai passar por uma inteligência artificial. Então, quando você usa algumas artimanhas ali do chat, você consegue construir melhor. Então, o que você precisa ter bem alinhado no seu perfil do LinkedIn, que isso também vai te ajudar a fazer um currículo, que é o resumo sobre a sua vida acadêmica e profissional, as suas experiências profissionais, ter um bom banner, que é a imagem de capa, bem definido. Projetos e voluntariados conta demais. Quando você participa de algum projeto voluntário, você coloca isso no LinkedIn e as empresas olham. Tem empresas que eles te contratam se você tiver experiência com voluntariado também, dependendo de como que é o perfil da empresa, se ela é voltada com projetos sociais, ela sempre vai querer alguém que tenha feito alguns trabalhos. Livros e podcasts que você ouve e conquistas. Que conquistas? Quando você dá uma palestra, quando você conclui um curso, aqueles cursos livres, você coloca lá que você concluiu. Pode passar, Fran. Aqui tá o meu perfil, ainda tá no meu antigo. Mas depois, se vocês quiserem, a gente se adiciona e vocês olham como que tá. Mas logo que eu comecei a formatar o meu perfil do LinkedIn, eu já deixei uma foto de capa com o meu nome e com o que eu fazia, comunicação interna e marketing. Já tinha deixado ali. Quando a gente tem ali o nosso nome, aí embaixo tem um local que você coloca um texto. Geralmente as pessoas colocam trabalhando na empresa X.
Ou, eu sou assistente administrativo na empresa X. Eu sempre falo para você ir além do seu cargo. Ali, nesse campinho, eu não sei se você consegue passar o mouse em cima, Fran, só para mostrar onde que é bem embaixo do meu nome. Isso. Aí, é essencial que você coloque palavras-chave sobre o seu cargo. Então eu trabalho com comunicação social e marketing, tá? O que que você faz disso? Eu sou social media, eu trabalho com gestão de comunidade, eu trabalho com marketing de conteúdo e eu faço análise de métricas. Então, você vai colocar isso de uma forma estratégica como palavras-chave. Porque quando um recrutador for procurar social media, se o seu currículo estiver bem elaborado e se você for um usuário ativo no LinkedIn, o LinkedIn vai te colocar no topo ali da pesquisa, como quase igual ao Google, só que é uma forma orgânica. Se você tem as palavras-chave bem alinhadas ali, quando o recrutador for procurar, você vai conseguir ser encontrado. Então, eu coloquei aqui, ó, o título profissional não precisa ser apenas o nome do seu cargo atual. Use esse espaço para destacar o que você faz e o seu valor no mercado. Inclua palavras-chave relevantes ao seu setor para que os recrutadores te encontrem facilmente. Então, ao invés de apenas analista de comunicação, use algo mais descritivo, como especialista em estratégia de marketing digital, focado em SEO, PPC, embalde marketing. Aqui eu coloquei uma dica como se fosse alguém que trabalha com marketing e comunicação, mas aí, eu sou de contabilidade, eu sou analista fiscal, eu faço mais X coisas. Então, você não vai escrever, eu faço. Você vai colocar palavras-chave. Pode passar, Fran, que aí, assim que abrir para a gente tirar dúvida, a gente volta nos slides, não tem problema. É que eu acabei não colocando nesse slide. Ô, Fran, você não consegue abrir a página do LinkedIn pra gente, né? Online. Oi, oi. Acho que eu consigo. Você quer me mandar o teu link aqui do LinkedIn Eu aqui? vou te mandar, porque eu acho que é melhor, porque aí eu consigo mostrar para eles também como que funciona a parte da biografia. Tá. Enquanto isso, deixa eu só pegar uma coisa aqui que eu quero falar com eles um ponto aqui. Tá bom. Ponto importante. Aí, pessoal, vamos voltar um slide aqui no que a Amanda estava apresentando para a gente, enquanto a gente vai justamente, né, abrindo aqui o LinkedIn dela, e aí a gente vai olhar isso juntos. Eu acho que tem muita dúvida, aí a gente já abre um pouquinho para vocês, mas o que é importante a gente começar a observar aqui no LinkedIn, e aí sim, com coisas muito básicas, tá, pessoal? Dicas que vocês já vão anotando aí, depois a gente vai mandar o slide com os resumos para vocês. Foto, a foto do rosto. Vocês estão olhando aqui, ó, da Amanda. Viram como ela tá com o rosto bem focado, com um bom sorriso, o cabelo arrumado, não tem decote, não tem roupa colorida, não tem excesso de maquiagem, não tem cabelo desarrumado, barba por fazer, se fosse um rapaz, né? Então, isso são coisas super importantes no comunicar, tá, gente? Isso já é comunicar o seu perfil. Então, você quer acessar o mercado de trabalho? Uma foto de rosto bem feita, bacana, né? Com um fundo legal, cuida com o fundo onde está fazendo essa foto, né, Amanda? E outra dica muito importante, essa foto de capa. Vocês estão vendo que a da Amanda já tem no desenho da foto de capa a relação com o assunto, que é comunicação, que é marketing, que é o que ela faz. Então, a foto de capa não é para ser dos filhos passeando no parque e tal, a não ser que você trabalhe num colégio de criança. Né? Nem isso, que eu trabalho em colégio de criança também, Fran. Exato. Então, deixa essa foto pro Facebook, Exato. Coloca assim, quero engenharia ambiental, coloca uma foto bonita de uma floresta, quero trabalhar com logística, coloca uma foto bacana, você encontra na internet muita foto de um centro de armazenagem, de algo que não apareça o logo, de alguma empresa que não deve aparecer logo se você não é daquela empresa, né? Enfim, traga uma imagem relacionada com o seu
ou com o seu ambiente de trabalho, ou com a sua área de formação, com aquilo que você quer, com o que você busca, né? Você trabalha com TI, bota uma foto daquelas de redes, né, que são mais genéricas, sabe? Então, presta atenção nisso. Nome, né? Olha, Amanda Francis, né? Talvez a Amanda seja Amanda da Silva Pereira, não sei o que, Francis. Tenha 5 nomes. Tenta colocar ali 2, no máximo 3 nomes. Por quê? Isso simplifica a busca. Parece bobagem, mas isso tem a ver com robô de busca, tá, gente? Então, Maria Luísa da Silva. São 3 nomes, tá? Tentar reduzir um pouquinho isso faz diferença. O que a Amanda comentou com vocês sobre vá além do seu cargo, isso é super, super importante para os robôs de busca. E por que eu estou falando tanto de robôs de busca, né, Amanda? Porque hoje a gente sabe que praticamente todos os recrutadores usam como primeira etapa da seleção de um currículo, seja no LinkedIn ou seja no currículo, porque essa estrutura que a gente está falando aqui de LinkedIn, ela vai estar exatamente lá mesma no seu currículo. Então, hoje, a primeira etapa de busca de um bom currículo, de um bom profissional, ela é feita normalmente por uma ferramenta desenvolvida para esses recrutadores. Então, é um robozinho que busca por palavras de referência. Tá? Então, se você quer a área, de novo, vamos lá, engenharia ambiental, você vai colocar engenharia ambiental e outras palavras relacionadas. Se você está falando de comunicação, né, Amanda? Então, olha quantas sugestões ela já trouxe ali, importantes para você atualizar no seu currículo. Se você quer uma assistente administrativo, atendimento a cliente, organização de processos, né? Olha, quantas palavras que você já pode ir colocando aqui, aquela barrinha, e colocando ali nesse título, de coisas que você tenha qualificação e possa atender e trabalhar, né? Então, só para a gente entender que o LinkedIn ele pode ir muito além daquilo que é o básico, né, Amanda? Com certeza. Eu vou passar aqui o slide, e a Amanda vai falando um pouquinho aqui para vocês, enquanto eu vou abrir aqui agora, eu vou sair aqui da página, tá? Para a gente ir ali para o LinkedIn da Amanda. Só um minutinho, por favor. Obrigada, Fran. Mas enquanto isso, eu vou explicando para vocês. Essa página aqui que tá para vocês é uma página onde você procura vagas no LinkedIn. E, às vezes a pessoa fala, eu só olho vaga às vezes no LinkedIn. Gente, é muito, muito, muito bom. Eu falo que é melhor que você procurar em qualquer outro site de vagas. Assim, eu adoro olhar no LinkedIn porque as empresas vão colocando ali. Mesmo que às vezes te mande para um Gup da vida ou para algum outro site, elas estão colocando ali. E geralmente elas colocam isso no domingo à noite. Fique atento, porque eles sempre jogam um monte de vaga no domingo à noite, e aí você já consegue se cadastrar e ser primeiro. E eu sempre dou uma dica muito legal, é que aqui você consegue procurar por vagas remotas, você tem esse filtro de trabalho híbrido, e tem a famosa candidatura simplificada, que eu sempre prefiro por ela, porque você armazena o seu currículo no LinkedIn, ou até você baixa o seu currículo no LinkedIn, que tem como fazer isso, você baixar o seu perfil profissional, e aí você manda nas candidaturas simplificadas, que vai direto para o recrutador. Uma pessoa que já está fazendo essa pessoa que colocou a vaga, que está fazendo essa seleção, já chega teu currículo para ela. Então, é uma ferramenta muito importante, assim, e ela é gratuita. Então, às vezes, você paga aí alguns sites para você tentar arrumar emprego, sendo que você tem uma ferramenta muito boa e gratuita. Você conseguiu abrir, Fran? Sim, deixa eu compartilhar aqui a outra. Obrigada. Apresentar outra coisa, janela, compartilhar. Vamos ver se vocês vão conseguir ver. Já tá que a gente não tá como cadastro, não tem problema. Tá. Aqui, a gente já tem o meu perfil, já tá diferente. Já mudei minha capa, já mudei também como tá a minha barra de Não tá aparecendo das a foto. palavras-chave. Porque eu acho que eu não conectei, né? Aí. É. Tá. Mas Olha acho aqui que legal, ó.
a descrição da Amanda, né, Amanda? Eu já mudei porque o meu foco agora no LinkedIn já tá outro. Então, como agora eu já tô trabalhando, já tô estável e eu dou mentorias e eu falo com pessoas e empresas, pessoas para negócios, então eu já mudei. Coloquei ajudo marcas a crescer com conteúdo estratégico, social media e LinkedIn para negócios. Mais de 10 anos em comunicação, dados e criatividades, que é o tempo aí que eu tenho trabalhando já na minha vida. Então, esse é o perfil do LinkedIn que você tem hoje. Você vai colocar ali o emprego que você tá, a universidade, o seu site pessoal, que isso aqui é muito importante você colocar o seu portfólio nesse linkzinho de baixo. Você tem o seu portfólio. Quando a pessoa clica, leva pro seu portfólio pessoal. Eu acho que o meu tá. Porque ela, se não tiver, eu vou passar uma vergonha. Porque deve estar, não tá desatualizado, eu acho. Mas vamos. Foi para minha newsletter. Eu tenho uma newsletter no LinkedIn. Depois, se vocês quiserem, pode assinar, que é Entre Posts e Surtos, que eu falo sobre o dia a dia de trabalhar com comunicação. Amanda, o Caio perguntou para a gente se o LinkedIn também era para empreendedor. Caio, isso é empreendedor, né? Porque aqui a gente está falando, na verdade, de um LinkedIn que presta serviços, né? Então, o LinkedIn, sim, gente, é 100% para empreendedor, para empresas. Todas as empresas, se vocês pararem para observar, vocês não seguem as empresas que vocês querem, talvez, ingressar, ou que são as empresas-alvos de vocês. Elas estão no LinkedIn. Então, o LinkedIn, ele é para o profissional, pessoa física, que quer trabalhar em uma empresa, ele é essencial para o empreendedor. Muitas vezes a gente vende mais, divulga mais no Instagram e tudo mais. Mas é importantíssimo, sim, ter um LinkedIn, né, Amanda? Muito, muito importante. Eu falo que todo mundo deveria ter. Às vezes teve uma moça que falou para mim: eu tenho um salão de cabeleireiro, o que eu vou postar no LinkedIn? Eu falei: se você soubesse um mundo de oportunidades, você pode postar no LinkedIn, mostrando como você se atualiza no mercado. Aí ela: nossa, eu nunca pensei nisso. Eu falei: então, se ela é existe uma forma de você cabeleireira, comunicar. né, Amanda? Olha o tamanho do público alvo de clientes que ela pode assim, abordar via LinkedIn. Gente, praticamente todas as mulheres estão lá no LinkedIn como pessoa física, né? Elas entram ali. Se ela souber publicar coisas interessantes, colocar os hashtags importantes ali, porque hashtag, quando publica alguma coisa, no caso de um negócio, é muito bom. Olha, a Amanda é uma cliente potencial, a Fran, a Josi, a Sasha, né? Gente, quantas mulheres tem ali Eu falando, falei. falar sobre técnica, sobre como se atualiza. Você quer uma profissional com credibilidade para te atender, não é, Amanda? Exatamente. Eu falei para ela: você pode colocar todo o seu processo, como foi sua carreira, como que você iniciou, quais os cursos que você fez, quais são as suas atualizações. Ela viaja para um monte de lugar, sabe, para fazer essas. Tipo umas mentorias também que tem sobre a área de beleza. Eu falei: meu, olha o tanto de coisa que você participa, Muito você pode postar isso no LinkedIn. E as pessoas acham que não, LinkedIn, eu só vou postar a minha demissão. E não. E aí, no LinkedIn, a gente tem essa parte aqui, o sobre. E ele é muito importante estar muito bem estruturado, porque além dos robozinhos, quando você consegue passar pelo primeiro nível do robozinho, depois chega aqui que é uma pessoa física, muitas vezes que lê. Então, o meu, eu deixei o quê? Muito bem estruturado sobre o que eu faço. Então, primeiro, eu separei em 3 pilares, assim, eu conto um pouco quem sou eu conto um pouco da minha história profissional e depois eu falo o que eu faço e quais são as minhas habilidades. Que é muito importante que você tenha os pilares ali de estrutura de texto. Então, primeiro você se apresenta, depois você fala da sua vida profissional e depois você finaliza com quais habilidades que você tem. Então, aí eu coloquei lá um pouquinho sobre quem eu sou e coloquei aqui, ó, criação de estratégia de comunicação, ferramentas, definição de persona, público-alvo, mensagens-chaves, enfim. E no final deixei uma frase de impacto, se você também acredita na força de uma comunicação eficiente e quer trocar ideias ou construir parcerias, vamos conversar. Porque eu tô deixando aberto para a pessoa que tá lendo meu perfil que eu faço tudo isso aqui. Vamos conversar para ver se faz sentido para sua empresa me ter ali como uma profissional? E aí o meu perfil ele tem os meus artigos, porque eu sou uma pessoa, eu sou literalmente a blogueira do LinkedIn, gente, eu adoro criar conteúdos para o LinkedIn, então
Eu sou fascinada, assim, porque me abriu muitas portas. Então, sempre que eu posso defender o LinkedIn, eu defendo. Por isso que eu fiquei tão feliz de conseguir participar aqui hoje para vocês, porque para o mercado, o LinkedIn é muito, muito, muito importante para a sua vida profissional. Ai, mas Amanda, eu não sei mexer. Aprende, você vai fuçando ali um pouquinho, você vai olhando o feed, você vai seguindo pessoas, e mais embaixo, você consegue colocar suas experiências, você consegue colocar os trabalhos voluntários que você faz, você consegue deixar tão especificado, depois você ainda consegue até baixar o seu perfil. Seu perfil já vem bonitinho num PDF para você, com todo o seu Exato. resumo qualificado, de uma forma muito alinhada, estruturada. Então, eu falo, independente da área que você quer seguir, você precisa ter um LinkedIn. Uma que lá tem informações em tempo real, então, dependendo do que você precisar se atualizar no mercado, na sua carreira, você consegue encontrar. O LinkedIn, ele tem muitos artigos, ele tem uma parte muito grande, assim, de grupos e comunidade que você entra e você vai conhecendo outras pessoas da sua área e você vai linkando aquilo e vai aprendendo sempre mais. Então, às vezes, você está estudando uma coisa que você está um pouco perdido na faculdade, você vai encontrar alguém dando uma resposta sobre aquilo que você precisa. E o que eu mais vejo hoje no LinkedIn, que o meu público-alvo hoje são estudantes de comunicação. Então, é uma dor muito grande que todo mundo tem de entender um pouco melhor da área, enfim. E aí a gente vai conseguindo construir uma comunidade ali. E isso é muito incrível. E eu não falo só da parte de comunicação e marketing, porque para todas as carreiras tem um grupo ali para você conseguir alavancar. E não é muito difícil de você mexer. E quando eu falo da inteligência artificial, é para isso. Você vai lá e coloca assim: chat, olha, eu fiz tudo isso aqui na minha vida, eu tenho X anos de experiência, mas eu não consigo colocar isso de uma forma que fique atrativo para as empresas. Você consegue me ajudar a estruturar? O chat ele vai te dar uma estrutura ali, ele vai reformular. Aí você pode pedir também para ele, chat, eu preciso que você use palavras-chave importantes para minha área, que às vezes até te foge assim da cabeça de você escrever, e o chat ele vai colocar de uma forma organizada para você poder colocar no teu currículo e ficar atrativo. Então, não tenham medo de usar a inteligência artificial. Ela, sendo usada com moderação, ela é uma grande aliada no seu dia a dia. Sim, não é deixar fazer tudo, mas é Exato. alinhar. É alinhar e você conseguir colocar o seu tom também. Olha, eu faço tudo isso aqui, mas eu não estou conseguindo estruturar um texto legal para ficar no meu perfil do LinkedIn. Você pode me ajudar? O chat ele já tem um mecanismo dele ali, que ele já entende que o LinkedIn é uma ferramenta, ele vai te perguntar se quer uma coisa mais informal, mais formal, mais profissional, e você vai conseguindo ajustar os tons. Então, fica muito legal. Eu acho que assim, ó, Amanda, tem bastante pergunta e tem bastante dicas para a gente falar sobre a estrutura do LinkedIn. Então, o que a gente pode condensar um pouco aqui que atende a algumas das perguntas. Importante o LinkedIn. Você criou seu LinkedIn, tem gente que fala que está desatualizado, larguei para lá, não sei o que colocar na formação, como falar da experiência, então vamos dar uma palhinha geral sobre isso. Gente, LinkedIn tem que estar 100% atualizado. Olha o LinkedIn da Amanda aqui, gente, que bacana, ó. Então, voltando, recapitulando. Foto de perfil é que não está aparecendo aqui porque eu não loguei, tá, gente? Que eu não sei o que eu esqueci minha senha, então eu resolvi colocar logo de uma vez. Uma foto bacana, igual aquela que estava ali no slide, a gente depois manda informações para vocês. Uma tela de fundo aqui, uma foto de fundo, ou um desenho, você está vendo? Mas que fale sobre a sua área. O nome, a boa descrição da área que você atua. Aí, uma pergunta importante que uma outra pessoa fez. Eu estou numa área, mas eu quero mudar para outra. Você já tem as habilidades dessa outra área para a qual você está tentando migrar? Então, sim, você coloca ali no seu LinkedIn que você está em migração de carreira. Você pode falar isso no sobre, né? Por quê? Na hora que o robô, inclusive, fizer um recrutador, ele usa primeiro um robô para trazer páginas currículos interessantes de pessoas do LinkedIn também, tá, gente? Então, essa área nova, essa mudança de carreira, isso tudo tem que estar ali no seu texto, senão ele não vai pegar você.
Então, estou mudando, estou em transição de carreira, estou em uma empresa, mas quero ir para outra, você vai colocar no seu título os seus conhecimentos e não o seu cargo. Aqui, quando a gente fala título, né, Amanda, é aqui embaixo do nome, tá? Você vai colocar seus conhecimentos, tudo que você conhece onde está atuando agora e você conhece onde você quer estar. Vai descrever um sobre bacana aqui, vocês vão ter aula de narrativa storytelling, ou já tiveram, não sei, então vocês vão receber dicas de como construir um texto bacana. A Amanda já deu dicas aqui, quem ela é, qual a experiência dela e quais as habilidades. Então, se você tem habilidades para a área nova, já coloca aqui nas habilidades. Muito, e muito importante. E eu vou passar, vou pular um pouquinho aqui os artigos, né, porque isso já é um passo além do LinkedIn. Estou ainda no LinkedIn que está sendo estruturado, bem estruturado agora. Experiências. A primeira que vai aparecer aqui é a mais atual. Então, para as outras vão vir em seguida, em ordem cronológica, tá, gente? Olha como está bem estruturado. Se possível, link a logo da empresa onde você trabalhou, nem todas têm, né? Mas, se possível, link, nome da empresa, quanto tempo, o cargo e uma breve descrição do que você fez na empresa ou do que você faz na empresa, né? Olha como ficou muito bem feito. Isso aqui, todo mundo pode fazer. Aí, alguém me perguntou, formação acadêmica, não tem uma formação universitária, mas você tem o seu colégio, você tem alguns cursos que você fez, né? Se você fez algum certificado, se você fez, por exemplo, está fazendo Bold, você pode colocar ali o seu certificado do Bold, de algum curso, você fez um curso específico para Excel, alguma coisa que seja importante para aquilo que você está querendo, você vai trazer para cá. Mas, formação acadêmica, universidade, cursos que você fez, tudo que tem a ver com a sua formação acadêmica, seja tecnóloga, seja universidade, pós-graduação, colégio, aqui, tá? Licenças e certificados, o que você está fazendo, já fez, aqui, tá? Se você faz voluntariado, depois a Amanda vai colocar aqui o do Bold também, ó. Instituto Semear, olha quanto tempo ela já faz lá, Instituto Semear. Eu acho que o do Bold está um pouco mais embaixo. Ah, não apareceu, mas eu coloquei do Bold também. Vai colocar o do Bold já ali para aparecer. Então, assim, estrutura básica, gente, muito importante que esteja bem feita, bem descrita, tá? Acho que uma coisa super importante, né, Amanda? Muito cuidado com o português. Então, aí, usa o chat para ajudar você nessa estruturação do texto, né? Erro de português, frases bem feitas, né? Vamos colocar uma atenção e um cuidado nisso, tá? Então, aqui a gente falou um pouquinho da estrutura. Alguém perguntou, vocês vão falar sobre SSI? SSI é um sistema de indicadores que o LinkedIn criou, né? Ele mede o quanto o seu perfil está atraente. E daí, como é que ele começa a medir isso? Quando você faz publicação, como a Amanda fez aqui no LinkedIn dela, né? Ela já tem publicações, o da Amanda deve dar um SSI alto, gente, eu não estou muito ligada nisso do SSI, porque eu já não estou mais no mercado de trabalho formal e tal, então o meu LinkedIn está atualizado, mas está mais parado um pouco, né? Mas olha, artigos, outra coisa, é importante você fazer publicações, e assim, gente, quando a gente fala em fazer publicação, isso aqui não é rede social de Facebook, né? Não é de Então, se amigos. você quiser, acho que tem como você mostrar. Isso aqui são da newsletter, mas se você for mais para baixo, para mostrar para eles qual é a forma de publicação, porque isso aqui é um jeito. Não sei se aqui é atividades. Tenta ver se você consegue abrir, porque aí é totalmente diferente. Ah, não, vai pedir para você entrar, mas aqui, ó. Você aparece. Isso aí foi uma publicação que eu curti. Mas o que acontece? Ah, Amanda, mas tudo que eu posto lá no meu Instagram faz sentido eu postar no LinkedIn? Não. No LinkedIn você vai postar suas conquistas profissionais, às vezes você tem experiência na área ou você está falando sobre um tema específico. A gente pode fazer uma publicação dessa aula de hoje. Olha, hoje tive uma aula sobre como ter um bom LinkedIn, eu aprendi isso e aquilo. Você consegue estruturar e colocar, o que eu aprendi, qual foi
qual foi a temática e como eu me senti. Aí você pode postar a fotinho lá que o Márcio tirou o print lá no começo e colocar. É esse tipo de publicação que você pode fazer no seu LinkedIn. Para mostrar que você está começando a ganhar autoridade ali na sua carreira, no curso que você fez, na sua profissão, que você está se engajando. Então, eu recebi uma certificação do Bold. Eu vi que minhas mentoradas postaram, eu recebi a certificação que eu finalizei uma fase. E já colocaram lá no LinkedIn. Eu adorei, já fui lá e curti, porque é exatamente isso. O LinkedIn foi feito para você postar suas conquistas profissionais. Eu tenho pouca experiência. Amanda, tá tudo bem, você não precisa mentir no LinkedIn. Mas ali no sobre, você tem pouca experiência, você vai colocar assim, mas sou uma pessoa que tem facilidade em aprender, estou em busca de oportunidades na área X, já estou cursando o curso XYZ, para que eu possa me destacar no mercado. Então, E por mais que coloca você... as habilidades, né, Amanda? Exatamente. Então, assim, não tenho uma formação ainda universitária, não tenho tanta experiência, alguém colocou, mas você tem habilidades, características suas que são importantes. Lembra lá do SWOT que vocês fizeram? Lá vocês não identificaram os potenciais de vocês? Quais são as habilidades boas que vocês têm? Né? Então, vai trazer para ali na descrição de habilidades essas. Se você tem facilidade de interação com o público, com atendimento a cliente, se você tem experiência com atendimento remoto, se você tem facilidade para organização de processos, você vai descrever ali, tá, gente? Tem que trazer, assim, características, habilidades e às vezes, assim, olha, você quer mudar de trabalho, né? Então, acho que é a Josi, a Paula, alguém falou, olha, eu quero mudar de trabalho, como é que eu falo da outra experiência? Você vai trazer habilidades suas que, nesse atual, você desenvolveu e que você vai usar na sua outra atividade. Tá? Então, vamos falar aqui uma habilidade que é bem comum. Trabalho em equipe. Gente, você pode fazer trabalho em equipe como enfermeira de um hospital e você pode fazer trabalho em equipe como desenvolvedor de software numa empresa de tecnologia. Exatamente. Se você sabe fazer trabalho em equipe, você sabe fazer trabalho em equipe. Se você tem essa competência, você vai colocar ela ali, né? Eu vou, Amanda, eu acho que abrir para algumas perguntas. A gente já respondeu algumas das que estão escritas, né? Mas tem mais algumas que talvez o pessoal queira fazer. Eu vou abrir a fila aqui para a gente responder. A Camila levantou a mão. Camila, pode perguntar. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Por exemplo, você estava falando de tipo, eu consigo colocar uma experiência de uma área tal para uma outra área. Só que, por exemplo, a área que eu trabalho hoje é totalmente diferente da área que eu me formei e que eu quero ir. Por exemplo, hoje eu trabalho como executivo de contas, então eu trabalho numa parte aí comercial. Tá. E eu fiz pedagogia, então eu quero trabalhar numa escola. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a segunda pergunta é, como que eu faço para mudar o banner? Porque, tipo, eu coloquei lá meio que uma frase que tem a ver com a questão da educação. Mas para ficar mais próximo de tudo isso. Mas você quer mudar, você falou, como que eu faço para mudar o banner? Daí é operacional, né? Você lá no LinkedIn mudar, é isso? A dúvida é operacional? Não, é mudar assim. Como vocês falaram que tinha que ser alguma coisa voltada àquela área, o que eu falo é o seguinte, por exemplo, o que eu coloquei lá tem só a ver, tipo assim, é uma frase meio que motivacional que eu coloquei no banner lá, que tem a ver aí, por exemplo, com a área da educação. Mas para colocar alguma coisa que fique mais próximo, por exemplo, da pedagogia, que é a área que eu quero ir. Talvez você possa trazer uma imagem relacionada à educação, a livros, à escola, né? Você possa citar alguém que seja muito reconhecido nessa área, né, Amanda? Assim, alguém da educação que seja alguém em quem você realmente acredita, siga. Isso pode ser algo que pode estar ali no banner. Né? E sobre essa transição de áreas tão diferentes, eu acho que aí, Camila, não vai dar tempo para a gente explorar todas as características, né, aqui, mas
ela tem a ver com você, no seu atual trabalho de executivo de contas, tentar identificar coisas que para a pedagogia também interessam. Então, relacionamento interpessoal interessa? Porque uma pessoa que é executiva de contas, ela é relacionamento interpessoal na veia, né? Sim, Você a gente aplica. tem relacionamento interpessoal, treinamento, reunião. Então, Então, começa, tudo ó, isso é você linkado, já ó. trouxe, né, Amanda? Só aqui 3 coisas. Então, é por aí, tá, Camila? É você trazer um pouco disso e falar assim, olha, esse conhecimento que eu desenvolvi aqui, eu posso aplicar na pedagogia, né? Exatamente. Então, agora, a gente teria que abrir uma parte assim, e falar só com Camila por uma hora para estruturar seu LinkedIn. Mas você entendeu que você consegue puxar essas características aí, né? Eu vou abrir. Entendido, Camila? Entendido. Me ajudou bastante essa aula de hoje, porque eu estava bem perdida com esse negócio de LinkedIn mesmo. Legal. Ai, que bom. Eu vou para os próximos, porque a gente tem mais o Vitor, que está na fila. Fala, Vitor. Estamos te vendo, mas não estamos te ouvindo. Olá, boa noite. Boa noite. Então, sobre o LinkedIn, aliás, eu recém estou voltando, né? Eu estou aos poucos pegando dicas, né? Não só com vocês, mas também e com o pessoal do Bolt, né? Com o Márcio. Eu sei que ele já falou algumas coisas sobre o LinkedIn, né? Enfim, como que é para deixar as informações. Então, eu gostaria de saber se tem, por exemplo, né? E que a minha pergunta inicialmente seria a respeito do local ou no LinkedIn em que eu coloco os certificados e tudo mais. Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta, tirando essa. O- Você comentou ou com uma outra pessoa aqui sobre que nós podemos colocar as nossas conquistas profissionais, né, na- nas publicações do LinkedIn. Uh, eu poderia colocar também na publicação falando de um certificado, de uma certificação que eu consegui e depois eu também colocar essa certificação na parte de certificados, ou ficaria uma coisa muito, sei lá, muito repetitiva? Não, acho que pode. Você pode colocar numa publicação uma conquista, né, divulgando isso, e depois, sim, ela tem que estar lá na sua certificação, lá embaixo, tá? Tem, né, Amanda? Assim, é importante que ela fique gravada lá nas certificações, tá? Geralmente, quando você vai colocar uma conquista ou uma certificação, automaticamente o LinkedIn pergunta se você quer compartilhar isso com seus amigos. E aí só tem que ficar atento, porque às vezes aparece assim só para mim. Tipo, não para compartilhar com todo mundo. Aí você só altera ali, aí você coloca assim para todo mundo. Aí na hora que você concluir ali que você colocou uma certificação, automaticamente vai criar uma legendinha e vai virar um post também. Então acaba não ficando duplicado, porque ele fica ali embaixo, mas fica no seu feed também, fica no seu perfil. Isso aí. Eu vou passar, pessoal, rapidinho agora, para temos mais 3 pessoas e nós já passamos um pouquinho do horário, então a gente vai ter que liberar a Amanda daqui a pouquinho, tá? Lu, pergunta. Boa noite, gente. A minha dúvida tanto é que eu até comentei um pouco com a Amanda, que ela foi a minha mentora, né? Mas direto ao ponto.
Por um tempo, eu estudei marketing, porque eu achei que iria valer a pena, né? Que iria gostar, mas nunca fui para a área do marketing. E conforme vocês foram falando do LinkedIn, eu vi que ao longo da minha carreira profissional só tinha coisa relacionada a fiscal. E a minha dúvida é lá na parte de cima do lado do nome, que coloca aonde você trabalhou, onde você trabalha atual, a faculdade que você fez e aquele link, o perfil, a minha dúvida na verdade são duas. Eu coloco a faculdade, que a última que eu fiz foi uma pós-graduação em marketing, embaixo do emprego atual, e a segunda pergunta na parte de sobre, eu coloco que eu estudei uma pós-graduação em marketing, mas que não deu certo, estou indo para a transição de carreira, ou não tem necessidade? Eu acho que todo estudo que você tem, ele é válido e ele é importante, porque igual a Fran falou, tem algumas coisas que vão linkar. Sei que marketing fiscal é um pouco diferente, mas algumas coisas que você aprende ali, você consegue usar de uma forma ou de outra. Eu acho que a gente conversou bem pouquinho sobre isso na mentoria. Mas eu acho que é importante você colocar no sobre, principalmente, falar, ó, me especializei nisso, fiz uma pós-graduação e estou fazendo, e deixar claro lá que você está fazendo essa transição de carreira, porque tudo isso vai agregar para o seu currículo. E geralmente ali no LinkedIn, ele é meio que automático. Eu acho que a última graduação que você tem, ele atualiza ali naquela partezinha ali de cima, ele atualiza o último. Então, é sempre importante você deixar ali no sobre. E não tem problema você colocar ali que você está em transição de carreira. Você coloca, ó, me especializei, fiz marketing, tudo, e atualmente estou fazendo transição de carreira para a área fiscal, que é a área que eu me identifico, pois eu já tenho essas habilidades, e Isso tudo aí. isso vai agregando no currículo. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Tem Desde que que você colocar deixe assim. claro que você está fazendo essa transição de carreira e que você tem essa especialidade. Beleza. Jerusa. Boa noite. Boa A noite. minha, a minha dúvida é que eu morava no interior, sempre eu trabalhei na agricultura. Aí agora acabei de concluir um curso de tecnologia, ciência da computação, só que eu não tenho experiência na área. E como eu trabalhava lá na agricultura, era para o sustento da família, foi formal, entendeu? Não tem registro de carteira, não tem nada. Aí eu cheguei aqui em São Paulo, fui cuidar das crianças, trabalhei com diarista e também cuidadora de idosos, mas tudo informal. Aí, e não tem nada a ver com a área que eu estou estudando, né? Aí eu gostaria de saber, que nem ela está falando, para colocar experiência. Eu coloco essa experiência informal que eu já tive, mas só que não, aí eu fico em dúvida que não tem nada a ver, né, no que eu estou estudando agora e quero trabalhar. Aí eu queria saber o que eu coloco lá no lugar da experiência, só alguma habilidade técnica ou o que eu faço? Olha, como você não tem experiência, que eles falam profissional ali de registro, você pode colocar no sobre, contar um pouco da sua história, colocar que você veio para São Paulo, que você trabalhou muito tempo na agricultura, que você desenvolveu algumas habilidades ali, que hoje você se formou e está em busca de novas experiências, de um emprego na área, e colocar o que você aprendeu no seu curso, e geralmente também, quando a gente está cursando alguma coisa, a gente sempre tem um projeto que a gente tem que entregar. Esse projeto conta bastante. Então, se você fez algum projeto legal no seu curso, você pode colocar esse projeto lá, olha, eu não tenho experiência na área, porque eu nunca trabalhei, mas na faculdade ou no curso técnico que eu fiz, desenvolvi esse projeto. Aí você consegue colocar ali o seu projeto que você desenvolveu. Às vezes você consegue até colocar a nota que você já tirou nesse projeto, ó, foi muito bem desenvolvido, recebi esses elogios dos professores, porque isso conta como experiência também. Não ali na experiência profissional, porque você não vai ter, mas deixa bem estruturado na parte do sobre, explicando quem você é, o que você já fez da sua vida, como que está a sua carreira hoje. E falar que você está em busca de uma nova oportunidade na área que você estudou. Porque a gente sabe que é muito difícil não ter experiência na área, mas a gente precisa
começar de algum lugar. Então, o ponto principal é esse, é a gente reconhecer que a gente não tem essa experiência ainda, que a gente está em busca. E as empresas valorizam muito isso também, tá? Quando a pessoa ela está sendo honesta, falando, olha, estou em busca de uma nova experiência, não tenho nada, mas não deixar a sua história apagar. Você coloca ali a sua história também, porque isso conta bastante, mesmo tendo sido de forma informal. Ok, obrigada. Matheus, eu vou chamar você para a última pergunta, e daí, pessoal, eu estava até escrevendo ali, coloquem as perguntas de vocês que a gente vai poder responder, encaminhar material e tudo mais, mas a gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho, tá? Bora, Matheus. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo. Eu tenho um problema, até que eu consegui ter uma visualização um pouco melhor na minha mentoria que eu tive sexta-feira. Uhum. O meu LinkedIn, ele é uma salada de frutas, porque eu formei numa área, hoje eu estou empreendendo em uma área totalmente distinta e estou querendo uma recolocação numa outra área diferente. No decorrer dos anos, eu estive muito perdido. Então, eu era aquele tipo de pessoa que vários cursos me interessavam, eu lá fazia, e eu fui jogando no LinkedIn os certificados. Hoje em dia, eu não sei se isso pode atrapalhar ou pode ajudar, porque às vezes demonstra que eu estou, não sei que caminho que eu estou indo, ou se é interessante eu deixar, porque comprova que eu tenho interesse em ter um conhecimento externo, mas por mais que isso não possa ser usado numa nova recolocação no mercado. Aí eu fico nesse impasse, se eu tiro ou se eu mantenho. Porque são cursos totalmente distintos. Só, por exemplo, eu fiz um curso de fibra óptica, há, 6 anos atrás. Ano passado eu fiz um curso de operador de máquinas pesadas. Então, são coisas totalmente distintas. E nenhuma dessas estão linkadas ao com a área que você quer agora. Que eu quero, entendeu? Mas Porque agora eu estou norteado. Tá, deixa eu te fazer a pergunta assim, então. Você sabe exatamente o que você quer agora? Sim, depois da mentoria, eu tive uma clareza do que eu quero agora, entendeu? Uma coisa que eu já tenho mais interesse e eu acredito que eu tenho as competências para fazer essa recolocação nessa área. Tanto que eu estou até procurando cursos para me qualificar e poder me candidatar com a melhor, vamos dizer assim, chances de ser selecionado. Ser recrutado, entendeu? Tá. Eu diria assim, Matheus, todo conhecimento ele é importante, a Amanda até ressaltou isso antes. Agora, se é coisa demais, se ela tem 20 certificados, tem 3 ou 4 ali que realmente não faz sentido nenhum mais eles estarem ali, você pode tirar, tá? Porque também coisa demais, às vezes o recrutador não vai ter tempo de ler. Então, essa é outra dica, tá, gente? Currículo. Para quem tem menos de 10 anos de experiência, uma página. Recrutador já respondeu, inclusive, em pesquisa sobre isso. Eles não leem currículo com mais de 2 páginas. Não leem. Então, se o seu tem 4, 5, esquece, não vai chegar na mão do recrutador. Tá? Então, porque aí o que acontece? Isso vai fazer seu currículo ficar com 5 páginas. Então, não faz sentido. Tá? No LinkedIn, você vai postar e tudo mais. No seu currículo, você vai ter que resumir isso. Sim. Tá? É porque, assim, igual, por exemplo, vocês falaram um exemplo. Se tiver um voluntariado, é importante colocar. Eu tenho voluntariado, então eu fiquei na faixa de 5, 6 anos à frente de uma liderança de voluntariado. Entendeu? Vai colocar lá. Tem que estar lá. Tá? Tem que estar lá. Não importa que ele já foi, hoje não está, mas tem que estar lá. Sim. Né? Agora, lembra, são 20 cursos, talvez adicionais, além de faculdade e tal, que tem a formação acadêmica e tem certificados. Filtra um pouquinho de coisa que você acha que seja importante, tá? O LinkedIn permite que você tenha mais coisas ali publicadas. Mantenha aquilo que hoje você identifica, que são coisas que te dão base para até algumas habilidades que você desenvolveu, algumas características suas, algumas coisas que você vai usar nessa sua transição e nessa sua nova função, tá? Mas lembrem, gente, isso é a dica para todo mundo, quem está vendo agora ou quem está vendo gravado. LinkedIn e currículo, eles têm que ser, quando a gente fala de formação acadêmica, experiência e o sobre, eles têm que estar ligados, eles têm que ser a mesma coisa, né? E na hora que você fizer um currículo,
ele não pode ter mais do que 2 páginas. Então, se precisar lá no currículo, na hora de você... Porque muita gente ainda pede, encaminha, porque às vezes é uma indicação e tudo mais. Aí você tem que filtrar e otimizar aqueles cursos ali, tá? E se vale uma dica que eu uso bastante, para currículo principalmente, eu acho que no LinkedIn, assim, de acordo com o que você vai colocando também, os anteriores vão ficando mais para baixo e ficam os principais ali em cima. Mas para currículo, sempre que você fosse candidatar a uma vaga, geralmente é o que eu fazia antes, quando eu estava procurando emprego. Eu analisava a vaga que eu queria, olhava o que eles estavam pedindo e eu já deixava o meu currículo para essa vaga. Exato. Então, eu tinha alguns currículos formatados para alguns tipos de vaga, porque eu só coloco os cursos correlacionados ali com aquela vaga, colocava as minhas experiências mais voltadas. Ah, mas eu não tenho experiência ainda, mas eu já deixava ele mais atrativo para essa vaga. Pode falar, Matheus. Mas uma dúvida, Amanda, por exemplo, vamos supor que eu peguei e fiz esse direcionamento do meu currículo para aquela vaga, correto? Então, Certo. eu fiz o remanejamento dos dados e tudo mais para ser direcionado para aquela vaga. E se o recrutador depois entrar lá no meu LinkedIn e ver que não está tão... não está casando tanto, assim, sabe? O currículo e o LinkedIn. Então, mas ele vai casar, porque você não vai estar inventando uma experiência. Você só não vai colocar, igual às vezes vou dar um exemplo aqui do meu campo de atuação. Eu já trabalhei muito como assistente administrativo e hoje eu estou trabalhando com marketing. E eu não deixo de colocar que eu trabalhei com administrativo no LinkedIn. Mas para eu aplicar para uma vaga de marketing, eu só coloco o que eu trabalhei com marketing. E coloco sobre as minhas habilidades que eu desenvolvi no administrativo, isso eu coloco. Mas ele meio que não vai falar que não está casando, porque tem essas experiências, você só colocou o que é importante para ele ver ali no seu currículo. Porque, igual a Fran disse, às vezes acaba ficando muitas páginas e a pessoa nem lê, então ela vai querer saber o que você tem de acordo com a vaga que ela está oferecendo. Perfeito. Então tem que ser coerente, não precisa ser espelhado, correto? Exato. Exatamente. Falou você tudo pode agora, ter 10 certificados no seu LinkedIn, na hora que você mandar um currículo para a área X, você ter 3 ali, mas os 3 que estão ali no seu currículo tem que estar lá no LinkedIn, junto com outros. Entendi, tem que Se filtrar. tem mais lá, não importa, entendeu? Entendi. É o que a Amanda falou, para administrativo eu teria 2 coisas para colocar, as 2 estão lá no LinkedIn, mas para comunicação e marketing eu tenho 5, as 5 vão estar no currículo dela de marketing, e as 8 estarão no LinkedIn. Entendi. Tá, exatamente. gente? Pessoal... Rapidinho, Fran, só para Diga, esclarecer uma última aqui que elas colocaram, que eu acho que essa é mais rápido, que é sobre o que postar no LinkedIn. Se você não tiver o que postar no LinkedIn, siga as pessoas influentes que você tem na rede, que quando você curte algum comentário, isso já vai estar lá no seu perfil, que ele fica linkado no seu perfil. E o LinkedIn entende que você é um usuário ativo, mesmo que você não poste nada. Você vai ter. E se você não souber o que postar, posta suas conquistas profissionais, suas certificações, eu participei de uma live muito legal, fiz mentoria, sempre posta essas coisinhas, você não precisa ser um influencer no LinkedIn e postar todos os dias, mas estar ativo te coloca em primeiro lugar nas pesquisas. Isso. Então, seguir, curtir, às vezes comentar algo interessante sobre uma publicação de uma outra pessoa. Tá, gente? Agora, o tom do comentário, né, o português desse comentário, todas as atenções que a gente já falou antes, tá? Amanda, eu vou encerrar por aqui. Eu sei que se a gente deixar, a gente fica aqui até 9 horas da noite, mas não é essa a ideia, tá, pessoal? Eu preciso ir, Amanda também. E a Sasha, você vai voltar para dar algum recado aqui, Sasha? Oi, gente, vou sim. Então eu vou deixar a Sasha com vocês, porque eu preciso realmente ir, porque 8 horas eu tenho um outro compromisso, tá, pessoal? Beijinho para vocês. Beijo, Fran, muito obrigada, viu? Obrigada a você, Amanda, maravilhosa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Gente, o recado que eu tenho é super, super rapidinho.
Só para comunicar que vai sair, já saiu, na verdade, uma atividade de hoje, e a atividade de hoje nada mais é do que a mensagem que a gente mandou na semana passada da divulgação das inscrições do Bold. Ela foi feita para o modelo de LinkedIn, mas se porventura vocês não tiverem LinkedIn, não tem problema, vocês podem postar nos stories no Instagram, postar no WhatsApp, da forma como for melhor para vocês. E aí, vocês só vão precisar tirar um print e mandar esse print lá no nosso GC. Então, a atividade de ontem, só para relembrar, a atividade de ontem é um vídeo. Amanhã eu vou estar liberando um tutorial de como vocês podem fazer o envio desse vídeo. E a atividade de hoje é a divulgação das inscrições novas, das inscrições que abriram para botar nas redes sociais de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar no WhatsApp. E é isso, galera. Boa noite. Muito obrigada por ficarem até agora com a gente. Ok, tá. Tchau, gente. Boa noite. Vai ter Muito formas obrigada, viu? Vai tchau. ter... Eu vou colocar o forms lá no grupo agora. Tá ok. Tá bom, Ok. obrigado. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite.